Medidas de dispersão, né? Nessa aula a gente vai acabar estudando algumas medidas de dispersão de uma distribuição de dados e apresentará os seguintes conceitos. Tem o conceito de amplitude, tem aqui desvio em torno da média, desvio médio absoluto, variância e desvio padrão. Então, amplitude era algo que a gente já tinha falado lá em aulas anteriores, né, em vídeos anteriores. Vamos reparar esses dois conjuntos de dados aqui, ó. Nesse conjunto de dados a gente tem aqui, ó, para o 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem a observação de 2, depois aqui são 4, aqui no meio são 7. Aqui a gente tem os dados um pouco mais dispersos, né? Porém, eles são muito parecidos, ó. 2, 4, aqui no meio aqui também são 7. O que acontece aqui? Nesse caso, se a gente tentasse calcular a média, a gente acabar encontrando o mesmo valor, certo? Então, acontece que as medidas de posição, nem sempre elas são a melhor forma de traduzir alguma informação. Então, a gente vai para as medidas de dispersão, né? É claro que os dados estão mais juntinhos, aqui está mais disperso. Primeiro, a gente vai falar sobre a amplitude. A amplitude, a gente já tinha falado no vídeo passado, a amplitude nada mais é do que o valor máximo menos o valor mínimo, por exemplo, aqui, ó. Se você parar por olhar, o valor mínimo aqui é 2, o valor máximo é 7. Então, você teria a amplitude aqui sendo 5. E aí, o problema da amplitude é isso também, né? Ela só vai considerar lá um valor extremo em cima, um outro extremo embaixo e acabou. A gente precisa de medidas de dispersão um pouco mais informativas. Daí, a gente vai ali olhar o desvio médio absoluto, né? O que é a média amostral? A primeira coisa que a gente tem que olhar é para a média amostral. E aqui ela tem um fato curioso. Ó. Seria um somatório do dado subtraído da média. Então, você tem um conjunto de dados lá, você vai e tira uma média e depois você fica subtraindo cada valorzinho pela média. Mas se a gente desenvolver isso aqui, olha um fato curioso que acontece. Então, é o somatório de xi menos x barra, né? O xi é um determinado dado e x barra é a média. Você põe um somatório para cada um, a gente já falou sobre propriedade somatória. Só que se você somar de 1 até n do x barra, vai dar n vezes x barra, né? O problema é que n é a média. A média é o somatório dos x divididos por n. Então, ó, tem um n aqui e um n aqui. Eles acabam se cancelando. E aí, se eles se cancelam, você tem somatório de xi sobrando. E aí você fica com somatório de xi menos somatório de xi que dá zero. Então, pensar na média amostral dessa forma não vai levar a gente a lugar nenhum. E é daí que vem a ideia do desvio médio absoluto. O nome absoluto vem do que a gente vai usar aqui, o módulo, né? O valor absoluto. O que acontece? A gente pega ali um conjunto de x1 até xn e a gente vai fazer o desvio médio absoluto sendo o quê? 1 sobre n vezes o somatório de 1 até n de x menos x barra, ou seja, dos valores menos a média. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Então, vamos pegar esse conjunto aqui. O conjunto tem os seguintes dados, 1, 3 e 5. Então, a gente calcular a média aqui vai ser 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, ele botou aqui, ó, a média é 3. E aí, a gente vai fazer um somatório agora. Ó. Somatório em módulo. Então, o somatório do x menos o x barra. Então, é módulo de 1 menos 3, mais módulo de 3 menos 3, mais módulo de 5 menos 3, né? O 1 é o x1, esse 3 aqui é o x2, esse 5 é o x3. E aí, quando a gente faz essa soma, aqui vai dar 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2. Então, vai dar 4. Lembrando, né? Tá em módulo, né? Se não tivesse em módulo, aqui dava menos 2. Menos 2 com 2 dava 0, que é o problema que estava dando ali em cima. Beleza. Pro de baixo, a gente tem um conjunto com 1, 5 sobre 3, 3, 13 sobre 3 e 5. Então, agora a gente tem 5, precisa somar para fazer a média. Soma dividir por 5, a gente vai ver que a média dá 3, igual ao outro, né? E aí você faz 1 menos 3, mais 5 terços menos 3, mais 3 menos 3, todo mundo em módulo. E a gente termina com esse somatório dando 20 sobre 3. Daí, o desvio médio absoluto para essas duas questões é essa resposta do somatório dividido por 3. Então, ó, a primeira tinha dado 4, ó, desvio médio absoluto, 4 sobre 3. A outra tinha dado 20 sobre 3. Então, divide por 5, né, que é o número de dados que a gente tem. 20 sobre 3 sobre 5 vai dar 4 sobre 3. Então, os dois têm o mesmo desvio médio absoluto, né? Embora esse
segundo conjunto aqui, ele tenha mais observações que o primeiro, esses dois tinham o mesmo desvio médio absoluto. Variância e desvio padrão. Bom, considerar o valor absoluto é uma das maneiras da gente resolver aquele problema, né, que tinha do xi menos x barra dando zero. O problema é que a função absoluta ela não é diferenciável em zero, né? Quem fez cálculo vai lembrar da noção de diferenciabilidade, vai lembrar que a função modular ela não é diferenciável no ponto zero. Daí a gente tem outra possibilidade de contornar esse problema, que é elevando ao quadrado, né? Quando a gente eleva ao quadrado, a gente também ganha números positivos. Então, a ideia da variância é fazer aquele mesmo somatório, mas ao invés de colocar em barra, né, em vez de colocar em módulo, a gente vai colocar ao quadrado, né? Então, a variância de um conjunto dado de x1 até... Então, a variância de um conjunto de dados x1 até xn, ela é definida dessa forma aqui, ó, é 1 sobre n, o somatório de 1 até n de xi menos x barra elevados ao quadrado. E aí o símbolozinho da variância é esse daqui, tá? E aí, ó, a definição de variância ela vai dizer o quê? Que é a média do desvio quadráticos. E aí a gente vai ter um probleminha, né? Porque o que acontece? Você tem ali um conjunto de dados. Se você utilizar a fórmula da variância, você vai estar elevando essas respostas ao quadrado. Ou seja, você vai estar saindo daquela unidade, né? Você já não vai estar mais na mesma unidade dos dados. Então, criou-se o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Já que a variância colocava as coisas ao quadrado, o desvio padrão vem para tirar esse quadrado e devolver, como eu vou dizer, a resposta para a unidade correta, né? Então, para a gente entender melhor, vamos considerar novamente os dados analisados na aula anterior, referentes à idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos. As idades eram 24, 25, 26, 26, 29, 29, 31, 35, 36, 7, 8, 42, 5, 51 e 53. E aí, fazendo a média somando tudo deu 527, dividido por 15, 35,13, né? Aqui é uma dízima periódica. Assim, a variância em anos ao quadrado tá vendo? A variância não é em anos, a variância é em anos ao quadrado, porque a gente acaba elevando ao quadrado, né? E aí fica o quê? 1 sobre n, e aqui vem o somatório, né? Então, primeiro, 24 menos a média elevado ao quadrado, depois 25 menos a média elevado ao quadrado, depois 26 menos a média elevado ao quadrado e assim por diante, todos eles. Final das contas deu 1.213,73 dividido por 15. E aí a variância deu 80,92, ou seja, são anos ao quadrado. 80,92 anos ao quadrado. A gente não pode ficar com anos ao quadrado, né? A gente tem que voltar para a variável anos, que foi onde a gente começou, porque a gente está falando da idade. Então você tira a raiz, que é o desvio padrão, e aí você tem que a variância para esse conjunto de dados é 8,995. Existe uma forma alternativa para fazer o cálculo da variância, né? Porque o que acontece? A gente tinha xi menos x barra ao quadrado. Aqui fez-se um produto notável, tá vendo? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você desenvolve, coloca um somatório para cada um, né? Distribuindo também 1 sobre n, é lógico. E aí você vai utilizando umas propriedades e você chega nessa forma aqui, ó. 1 sobre n, somatório de i até n, de xi elevado ao quadrado menos x barra elevado ao quadrado. Tá? Dá para fazer desse tipo também. E aí aqui embaixo tem a mesma conta, ó, utilizando a mesma fórmula, e a gente acaba descobrindo aqui que vai dar quase a mesma coisa, né? Deu 80,916. Na comparação dos resultados obtidos pelas duas fórmulas, pode haver alguma diferença por causa dos arredondamentos, uma vez que a média é uma dízima, tá? Então, por causa da média ser uma dízima, às vezes pode dar diferente. Eu costumo utilizar mais a forma que eu mostrei na página anterior, não costumo utilizar muito essa daqui, não. Nessa parte aqui a gente tem as propriedades das medidas de dispersão. Por exemplo, todas elas são maiores ou iguais do que zero, né? Tanto a amplitude, quanto o desvio médio absoluto, quanto a variância e o desvio padrão. Todos eles são maiores ou iguais do que zero. Propriedade 2 é aquela que você tem uma soma de uma constante, né? Você tem um conjunto de dados yi, que é igual a um conjunto de dados xi mais k. Então, a cada yi você tem uma equivalência com xi mais um dado valor de k. Isso significa que a amplitude é a mesma, significa que o desvio médio absoluto é o mesmo, variância é a mesma, desvio padrão é tudo o mesmo, tá? E se multiplicarmos todos os dados por uma constante não nula, a gente vai ter o quê? Se um conjunto de dados yi é equivalente a kxi, ou seja, para cada yi você tem um valor
sempre o mesmo, óbvio. Multiplicando por um xi, a gente vai ter que a amplitude dos dados de y é igual ao módulo de k vezes a amplitude do dado de x. Desvio médio absoluto de y é o módulo de k vezes o desvio médio absoluto de x. E aí a variância de y é k ao quadrado vezes a variância do x. E o desvio padrão do y é módulo de k vezes o desvio padrão do x. E aí a gente tem que falar um pouquinho de medida de dispersão para distribuições de frequências agrupadas, né? Porque a gente estava falando ali para dados que não estavam agrupados. Agora vamos falar de dados agrupados, então. Essa aqui é a distribuição de renda dos funcionários do RH. Esse aqui é sempre o mesmo exemplo desde o início do livro, né? Fica dentro de uma empresa, ele vai usando sempre o mesmo exemplo. Então a gente tem a classe aqui dos salários, né? De 3.200 até 4.021, depois 4.021 até 4.842 e assim por diante. E aí, para fazer os nossos cálculos, a gente já tinha falado já sobre essa tabela também, que ela inclui ponto médio, né? A gente precisa do ponto médio para fazer cálculo de média, esse tipo de coisa. Então, ponto médio de cada intervalo já está colocado aqui. E aí as frequências, né? Frequência simples, frequência absoluta, aprendeu muito sobre isso nas primeiras aulas. Então, vamos lá. Daí, né, a gente já viu aqui que nessa tabela aqui, a gente sabe da frequência, né? Então, tem 4 pessoas aqui, tem 2 pessoas aqui, tem 2 aqui, 3 aqui, 4 ali, né? Para calcular a variância, a gente vai da seguinte forma. Vai ser a variância igual ao somatório da frequência, FI, que multiplica xi menos x barra elevado ao quadrado. E aí vai dar o quê? Isso aqui vai dar o quê? Então, 1 sobre 15, que representa 1 sobre n, e aí 4 vezes 3.610,5 menos a média. Aí o próximo, 2 vezes 4.431,5 menos a média, né? A média a gente pegou daqui e a gente está pegando esses 4, esse 2, são as frequências. Então, é só desenvolver a conta dessa forma, né? 1 sobre n e multiplicando o somatório. Então, daí é só prosseguir com frequência vezes o valor menos a média ao quadrado. Aí a próxima frequência, 2 vezes o valor menos a média ao quadrado. 2 de novo vezes o valor menos a média ao quadrado. Você faz todos esses, desenvolve toda a conta e encontraria 1.659.638,729. Lembrando que isso é variância está ao quadrado, então depois para fazer o desvio padrão e retornar ali para a variável dinheiro, né, que é o salário ali do pessoal, quantia, aí você teria que tirar a raiz desse daqui. Fazendo pelo outro caminho, também dá para fazer, né, FI que multiplica x ao quadrado menos x barra ao quadrado. Mesmo caminho daria o mesmo resultado, tá? Mas isso é variância. Se você quisesse fazer desvio padrão, aí você pegava e tacava a raiz aqui, tá? Para fazer o desvio padrão e retornar a variável dinheiro. E aí a gente também tem o desvio médio absoluto, né? Seguindo o mesmo raciocínio, o desvio médio absoluto vai ser somatório da frequência, né, do FI, xi menos x barra e média, né? Ele diz aqui que é uma média ponderada dos desvios absolutos em torno da média. E a aula de hoje é isso, pessoal. Valeu!